boa tarde, pessoal. Estamos mais uma vez aqui com o nosso Mais Pontes. E o Mais Pontes hoje de uma forma diferente, de uma forma itinerante, né? Fala bem. Saímos de casa, pegamos a estrada e viemos aqui para esse local icônico para a advocacia, que muitas pessoas não conhecem, muitas pessoas não têm esse privilégio que nós temos de estar aqui nessa sala, sentado a essa mesa com esse grande amigo. E hoje nós vamos conversar, também saindo um pouco do, do contexto, né? Fala bem, da rotina do Mais Pontes. Hoje nós vamos conversar sobre a advocacia. Vamos conversar sobre história, sobre gestão. E o nosso Mais Pontes especial hoje é com o meu amigo, esse advogado que é um exemplo para todos os jovens advogados, não só de profissional, mas de gestor, de ser humano. Davi Sombra Peixoto, seja muito bem-vindo ao Mais Pontes. Obrigado por nos receber aqui na sua casa e hoje nós vamos conversar, hein? Prazer enorme, meu amigo Ricardo, dizer para você e mandar um abraço para todas as advogadas e todos os advogados ali da cidade e da região que circunda a cidade de Itapoca, uma região muito bonita, de pessoas boas. E eu vou compartilhar aqui com muita honra um pouco aqui da minha história e quero conhecer a sua também, como também a história da advocacia da região. É um prazer enorme recebê-lo aqui, meu amigo Ricardo Pontes. E vamos contar histórias, né, Davi? Davi, para gente começar, como foi a tua escolha pelo direito? Ricardo, lá em casa, o papai era advogado. E o papai era uma liderança não só lá em casa, mas na família dele. Ele tinha 14 irmãos. E a gente percebia, dentre os 14, ele foi o único a se formar. Então isso era algo muito, muito importante para a família, aquela liderança que o papai exercia, e consequentemente lá em casa não era diferente. E aí não só eu me formei em direito por influência do papai, mas meu irmão também e a minha irmã. Sim, entendi. Então, só para a gente entender o contexto, vocês nasceram aqui em Fortaleza mesmo ou era do interior? Só para a gente poder entender o contexto da tua história. Tá, nós nascemos aqui em Fortaleza, o papai era advogado do Banco do Brasil. Sim. E quando o meu irmão tinha 5 anos, eu 4 e a minha irmã 3, o papai foi assumir a função de advogado do Banco do Brasil na cidade de Floriano, no Piauí. E aí nós fomos morar em Floriano, depois moramos em Bom Jesus, do Gurgueia também, lá no Piauí. E depois nós voltamos para Fortaleza. O papai passou um tempo também na cidade de Russas, inclusive meu sobrenome Sombra é lá de Russas. De Russas, né? E foi muito boa essa experiência, eu tenho lembranças magníficas da época que eu morei no Piauí, e aqui também um curto período no interior do estado do Ceará, e também em Senador Pompeu, Sim. uma cidade também, Sim. me lembrei agora, que quando a gente voltou, antes de chegar em Fortaleza, a gente passou por Senador Pompeu, moramos lá num pensionato da dona Perpétua, não sei se ela ainda é viva, se ela for, quero lhe agradecer, dona Perpétua, por ter cuidado da gente no início aí da nossa vida, mas foi uma honra ter morado no interior. Então, por conta da rotina de vida do seu pai, vocês acabaram morando em diversas cidades, porque ele já exercia a advocacia naquela época. Exatamente, ele assumiu o concurso do Banco do Brasil, entrou como escriturário, aí se formou em Direito na Unifor, acho que ele foi a primeira ou segunda turma da Unifor, e depois assumiu, dentro do banco, fez um concurso interno, Sim. assumiu o cargo de advogado do Banco do Brasil, que naquela época você assumia no interior do estado. E no caso ele foi para o Piauí, que era um Banco do Brasil como é nacional, foi para o Piauí e depois voltou para o Ceará. Então essa foi a minha maior influência na advocacia, por ter escolhido direito, foi o exercício da profissão pelo meu pai, e que influenciou não só a mim, mas os meus irmãos também. Ótimo, ótimo. Para a gente entender aqui o contexto, para os nossos espectadores entenderem também, o Davi hoje, além de advogado, o que é que o Davi faz? E aí a nossa conversa vai ser assim, a gente volta na linha cronológica, vem e volta, é uma conversa bem dinâmica. Então, o que é que o Davi faz hoje, além da advocacia? Okay. Meu
Amigo Ricardo, hoje eu estou como diretor da OAB, na função de secretário-geral. Eu, até março desse ano, eu exerci uma outra função, essa sobre o viés público, que eu fui membro jurista do Tribunal Regional Eleitoral. Sim. Tá? Foi uma experiência que eu passei 5 anos, entrei no Tribunal Regional Eleitoral, na classe dos advogados, inicialmente como suplente, depois eu me titularizei, passei 2 anos como titular e fui reconduzido como juiz titular daquela corte e aprendi muito e tentei representar bem a advocacia naquela instituição. E aí hoje eu estou aqui também na presidência do escritório Viana Peixoto, que a gente atua com ênfase no Nordeste, temos processos também em outros estados da federação, mais ali no nicho Sul-Sudeste, mas o nosso foco é aqui no Nordeste, em especial no Ceará, estado no qual nós estamos sediados aqui na nossa capital, Fortaleza. Ótimo. Daqui a pouco a gente volta para falar da Viana Peixoto, Tá. mas eu queria voltar para tua história. Tu teve a influência do seu pai e durante o curso de Direito, quais foram os teus maiores desafios? Até para a gente entender, porque a nossa realidade hoje é outra. Existem universidades que ofertam a maioria das disciplinas de forma virtual. Na minha época foi meio que uma transição. Isso já faz alguns anos. Mas eu acredito que você, um pouco mais experiente que a gente, possa trazer uma outra realidade de como que era estudar o direito há alguns anos atrás. Ricardo, o início da minha faculdade, na verdade eu passei na Universidade Pública do Rio Grande do Norte, na Sim. Universidade Estadual de lá, e depois eu transferi aqui para a Unifor. Eu me lembro que desde o meu primeiro dia da faculdade, eu já sabia que eu queria advogar, por força dessa influência que o meu pai exerceu sobre mim. Então, eu direcionei todo o meu curso de Direito, inclusive na escolha dos professores, que na Unifor você podia escolher os professores. Eu fazia essa escolha, mas já com foco que eu queria advogar. E aí, inicialmente, eu estagiei no escritório, meu pai era advogado do Banco do Brasil, mas tinha um pequeno escritório de advocacia que ficava ali no centro Sim. de Fortaleza, na rua Major Facundo, número 844, sala 81. Para quem conhece aqui o centro de Fortaleza, ficava ali do lado do Mistura Paulista. E era um escritório pequeno e eu comecei a estagiar lá. E mais ou menos no 4º ou 5º já semestre da faculdade, eu fiz um concurso para ser advogado, para ser estagiário da Caixa Econômica Federal. Sim. Que isso me deu uma outra visão também. Eu até brinco que esse meu estágio na Caixa Econômica Federal me fez perder o medo de exercer a advocacia. Apesar de naquela época eu atuar apenas como estagiário, mas eu tive a oportunidade de auxiliar advogados brilhantes daquela instituição bancária, que eu tive a oportunidade de fazer minutas de mandado de segurança, contrarrazões, apelação, habeas corpus, enfim. Foi uma grande escola para mim a Caixa Econômica Federal. E aí eu continuei também estagiando no escritório, e depois que eu me formei, eu impulsionei um escritório que na época era Pontes e Peixoto, e em 2011, mais ou menos, nós mudamos a denominação, passou a ser Viana Peixoto Advogados Associados, que é onde eu tenho a minha fonte de renda, meu ganha-pão, e que todo dia eu acordo feliz por vir e ter a oportunidade de trabalhar aqui. Show de bola. E falando em Viana Peixoto, como que está a estrutura de vocês hoje? Para quem não conhece, para os colegas advogados que não tiveram a oportunidade de vir até a capital ou de alguma forma de conhecer de perto o Davi ou o Viana Peixoto, é um escritório que se impõe, já impõe o seu nome, já se impõe em uma estrutura de escritório de médio para grande porte. E isso eu já tenho essa impressão desde 2012. A gente estava conversando aqui nos bastidores e eu contei para o Davi, compartilhei para o Davi que a primeira vez que eu procurei estágio foi num processo seletivo aqui da Viana Peixoto. É uma honra para nós, amigo. E como que é a estrutura de vocês hoje? Como é que funciona? Quais são as áreas de atuação, o foco de trabalho do Viana Peixoto? Amigo Ricardo, nós hoje temos uma advocacia estruturada em foco, com mais foco no empresarial.
Mas eu tentando aqui rememorar, o escritório, na verdade, ele começou como sendo um correspondente de um outro escritório no Rio de Janeiro. Sim. Existia um escritório no Rio de Janeiro chamado Menegatti Advogados Associados, que ele precisava de um escritório aqui em Fortaleza, no Ceará, para fazer o protocolo de algumas petições. Sim. E naquela época também era praticamente era o nosso cliente de maior expressão. O meu pai tinha também, com o sócio dele na época, alguns contratos com algumas instituições financeiras, mas eram contratos mais, digamos assim, com poucos processos, mas a nossa fonte de renda mesmo, no qual o escritório por muitos e muitos anos se sustentou, era esse contrato de correspondência, e que eu ficava à frente como estagiário do escritório, e a minha função era, na verdade, uma função mais burocrática. Sim. Eu imprimia cerca de 100 contestações por dia, ok? E organizava, grampeava, vinha por e-mail, imprimia e fazia o protocolo ou aqui no Fórum, na capital, ou no Tribunal de Justiça. E por muitos e muitos anos essa era a minha função, que na verdade eu aprendi muito em relação a isso, porque eu aproveitava aquilo lá e fazia uma leitura e via umas petições bem feitas de advogados do Rio de Janeiro, e aquilo me ensinou também a importância de você ser organizado, de você fazer o protocolo de forma tempestiva, de você prestar contas com o seu cliente, Sim, que naquela importante. época era um outro escritório de advocacia. Então, eu aprendi essa importância, fazia os relatórios, mandava. Na época não tinha um WhatsApp, então era o fluxo de transferência de documentos. Era e-mail ou fax. Sim. Então, eu acabei me habituando a isso. Isso influenciou bastante. E eu me lembro, Ricardo, que tempos depois, aí já mais ou menos em 2002 para 2003, eu recebi uma ligação da doutora Dinorá, que era a chefe lá desse escritório do Rio de Janeiro. E ela dizendo que, infelizmente, ia ter que rescindir esse nosso contrato de correspondência, porque ela tinha perdido o contrato originário. Na verdade, nós éramos quarteirizados. E aí eu fiquei triste, mas talvez isso tenha sido a melhor coisa que pudesse ter acontecido para o escritório e particularmente para mim também. Porque com aquela perda de receita, eu tive que desenvolver, certo, outras competências. Aí fui fazer pós-graduação, mestrado, fiz muitos cursos também de gestão. Sim. Certo? Na época também eu cheguei a cursar administração de empresas na Universidade Estadual aqui do Ceará. E aí foi basicamente assim, a necessidade mesmo de impulsionar o escritório em busca de novos e outros clientes, que acabou gerando. E aí, ano a ano, a gente foi crescendo. A gente entrou em algumas licitações de alguns bancos públicos. Depois passamos a fazer contratos com alguns bancos privados também. E hoje nós temos aí uma boa carteira de clientes. Atuamos hoje para planos de saúde, instituições financeiras, outras instituições também empresariais, que estão aí focadas, certo, nas indústrias, né, na atividade industrial, no comércio. E, enfim, o escritório foi desenvolvendo, às vezes, sem muito planejamento, assim, mas com muita dedicação e empenho. A resiliência é a base da advocacia, né, Davi? E você falando aí sobre correspondência, eu lembro muito do início da minha carreira. Que você atua também atuei como correspondente, inclusive aqui da Viana Peixoto, no interior. Eu me lembro. Inclusive daqui. E a gente aprende muito. É um aprendizado que, inclusive, compartilhando com você, a gente está estruturando um e-book e uma mentoria para jovens advogados. Sim. E dos pontos do título desse e-book, que eu posso te adiantar e para os nossos espectadores, é como iniciar na advocacia sem gastar dinheiro. Sim. E um dos pontos é a correspondência jurídica. Existem várias opções, né, de atuação sem você precisar ter uma estrutura física. E a correspondência jurídica, além de impulsionar, de certa forma, de nos dar um retorno financeiro, ela ensina muito nessa questão de organização, como você falou, de gestão de prazos, de ter um cuidado de saber que aquele escritório que contrata você, advogado, ele está confiando o cliente dele a você.
Então é algo que ensina a gente a advogar de verdade. E assim, eu sou muito grato a todos os contratos de correspondência, porque me auxiliaram muito no início da carreira. Mas aqui, puxando já para o lado da gestão. Hoje são quantos funcionários que estão na tua estrutura? Hoje nós temos mais de 200 colaboradores, dentre advogados, dentre estagiários, dentre advogados, dentre funcionários do setor administrativo também. E a gente tenta separar por núcleos, ok? Para tentar customizar para cada cliente um atendimento personalizado. Uma experiência única, né? Porque cada cliente tem uma rotina, cada cliente tem um sistema diferente de trabalho, cada cliente tem um nível de exigência e a gente tenta se adequar para sempre satisfazer e atender as expectativas do Sim, cliente. E com relação à advocacia por correspondência, amigo, cara, eu me lembro que o que a correspondência me ajudou também muito, para além da organização, para além do dinheiro que gerou para o escritório, para investir em tecnologia, tá? sim. Investir em recursos humanos também, porque aí você vai tendo receita, você vai contratando pessoas para lhe ajudar. Mas o que talvez a correspondência tenha mais me ajudado foi conhecer a rotina do judiciário. É Sim, essencial para o jovem advogado que pretende angariar clientes e bons clientes e ter bons resultados. Você tem que saber como funciona a rotina daquela unidade judiciária que você vai atuar. Seja em juizado especial, seja numa vara civil, seja numa vara criminal. É importante que você saiba. E, às vezes, a correspondência ela te proporciona de forma mais fácil essa experiência. é verdade. Tá? Verdade. Mas os valores são menores. Mas no início da carreira de todo e qualquer certo profissional, não só da área de direito, a remuneração foi diminuta no começo. Com certeza, isso é fato. Mas digamos que a experiência proporcionada, certo? Nessas oportunidades de um protocolo, de uma audiência de conciliação que você faz, de uma audiência de instrução, Até de o, acompanhar um preposto de uma empresa numa audiência. até o próprio despacho, né? Eu lembro que existiam diligências para você impulsionar Impulsionar. os autos e você tinha a oportunidade, por exemplo, no interior, de ter um contato direto com o magistrado Sim, daquela secretaria. E aí você passava a se tornar conhecido sim. consequentemente, você sabia, como você mesmo falou, essa rotina do judiciário. Isso é muito importante. Principalmente porque, em regra, e aí é uma questão de sequência. Você começa na correspondência as coisas mais elementares. Sim, Né? Às vezes um protocolo, uma audiência. E aí, à medida que você vai angariando a confiança do do escritório. escritório, ele vai te proporcionando, né, atos, ou te terceirizando atos mais complexos. Sim, verdade. Entendeu? E aí daqui a pouco você está reconhecido naquela secretaria, ou naquela unidade, naquela cidade, ou naquela região, como um advogado militante, um advogado presente, e isso gera cliente, gera notório, né, notabilidade com Sim. relação àquela região. Enfim, inclusive hoje, tem vários sites que você pode se habilitar na internet, Sim, sim, né, isso. para ficar lá cadastrado para ser correspondente. Eu acho que é uma grande oportunidade, e não só para quem quer exercer a advocacia. Porque a correspondência também, Ricardo, ela serve até para quem está estudando para concurso. Com certeza. Né? Já que você, quando você se habilita para ser correspondente, muitas das vezes vem a indagação se você está ou não disponível para cumprir aquele ato. Se Isso. você estiver, maravilha. Se você não estiver, eu vou na iminência de um concurso, nesse mês aqui eu não vou receber nenhuma diligência. Você não recebe. Mas, olha, daqui só vai ter concurso daqui a 6 meses, então até lá eu quero ganhar um dinheiro para pagar as passagens, para pagar minhas despesas mais ordinárias. Sim, E aí eu assumo alguns compromissos. Enfim, a correspondência é uma grande escola, não só profissional, mas uma escola de vida também. verdade. Davi, e como que presidir uma empresa, não digo nem escritório, uma empresa com mais de 200 pessoas? Qual é o peso
qual é a tua preocupação em fazer com que haja a entrega por parte dos funcionários. Porque a gente sabe que gerenciar uma estrutura de um escritório, vamos colocar aqui como exemplo, com 5 pessoas, é diferente de uma estrutura com 50, 100 e, no teu caso, 200 pessoas. Então, como que você chegar na presidência de uma estrutura empresarial como essa? Eu sempre parti de um pressuposto de que ninguém faz nada sozinho, cara. Se o Sim, escritório cresceu é porque eu tive a sorte também de encontrar pessoas que me ajudaram nessa missão e que me ajudam até hoje. Esse crescimento ele se deu, Ricardo, na verdade, assim, de forma orgânica, assim, natural e com base assim num compromisso que a gente sempre teve, numa cultura de defender os interesses do cliente como se fossem nossos. A gente sempre teve assim um prisma de muito compromisso para com o cliente, para além das bases contratuais. Porque às vezes um contrato de prestação de serviço, ele não consegue prever todas as hipóteses de sim, incidência, sim, né, a ensejar ou gerar remuneração. É verdade. impossível. Então, a gente, claro, o que estava ali previsto no contrato, que eu acho que é uma obrigação de todo e qualquer advogado, a gente cumpriu. Mas a gente sempre procurou fazer algo mais Sim, para ser reconhecido pelo cliente, não só como um profissional, mas como um amigo também, que ele pudesse confiar. E eu acho que foi com base nessa confiança que a gente veio crescendo. Estamos aí, queremos ir mais longe ainda, pode ter certeza. E em se falando de gestão, Ricardo, no universo desse, de pessoas, num quantitativo maior de pessoas, a dica que eu dou para os colegas advogados é que não tenham dúvidas, o maior capital que você pode ter é o capital humano. Tá? E esse capital humano ele precisa de cuidado, ele precisa de atenção, ele precisa ser exigido também. Eu me sim, lembro, Ricardo, que a referência que eu tenho dos meus professores, ou dos meus melhores professores, foram aqueles que mais me exigiram. Esses foram os meus melhores professores, porque eles puderam, né, me mostrar o potencial que sim, eu tinha. Então, aqui no escritório, a verdade. gente trabalha muito também em vários cursos de desenvolvimento de líderes, desenvolvimento de competências. Tem uma frase muito forte que eu digo: ou você melhora ou aumenta as suas competências, ou você diminui seus sonhos, ou suas expectativas. Então, acho que esse crescimento, eu atribuo ele a todos os meus colaboradores, todos os meus parceiros aqui do escritório, e a contribuição que eles deram foi essencial, e eu também pude, digamos assim, compartilhar com ele um pouco da minha experiência, que eu adquiri aí com quase 20 anos de advocacia. É uma Sim. soma, é uma conversão de esforços e num único propósito, de atender bem o cliente. Talvez essa seja a grande magia do escritório. Show. Gente, várias dicas aqui. Eu confesso que eu estava hipnotizado te ouvindo aqui, absolvendo essas dicas. E assim, Davi, a gente sabe é, da responsabilidade, né, de uma estrutura de trabalhar principalmente com instituições financeiras e empresariais. É algo que precisa realmente da confiança dos clientes para que haja a expansão do escritório e a gente vê e quem te conhece, que conhece a tua história, sabe que a expansão também passa por escolhas e por buscar novos desafios. E eu queria que tu contasse brevemente a história lá do processo seletivo, se eu não me engano, é do Banco do Nordeste, que você marcou uns Essa quadradinhos a história foi mais. legal. Na verdade, era mais ou menos ali 2008 para 2009, e teve uma licitação do Banco do Nordeste. Eu me reuni com os meus sócios, na época, que era meu pai e o sócio dele, e a gente se reuniu para deliberar quais os estados ou quais as cidades a gente iria
participar do processo de seleção para se habilitar como advogado terceirizado do banco. E na época os processos eram todos físicos, Sim. não tinha processo virtual naquela época. E aí eu me reuni com eles e eles disseram, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ficar só no interior do estado do Ceará, ok? Claro, na capital e com extensão ao interior. Aí um deles queria ir até Sobral, ok? E o outro queria ir até Juazeiro do Norte. E aí eu perguntei, vamos pegar outros estados da federação? E aí eles disseram, rapaz, advogar à distância com processo físico é muito difícil. E aí acabou a reunião e ficou definido que a gente iria pegar só Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte. Mas aí à noite, eu pesquisando, eu vi que o STJ ia digitalizar todo o acervo daquela Sim. corte de justiça e depois ia compartilhar a tecnologia com os tribunais de justiça. E aí eu disse, olha, se o processo for virtual, eu consigo pegar além do estado no Ceará. E assim eu fiz, desobedecendo os meus sócios na época e meus orientadores, que eu tenho muito respeito por eles. Infelizmente o papai não está mais aqui, já faleceu desde 2013. Mas aí eu coloquei todos os estados que estavam ali disponíveis, todas as cidades do Nordeste. Sim. E aí nós nos sagramos vencedores dessa licitação, junto com outros escritórios também. E aí foi o grande boom do escritório, que nessa época a gente tinha só 1.500 processos. E logo depois a gente recebeu uma enxurrada de processos do banco, que foi muito importante, então eu tenho muito respeito pelo Banco do Nordeste, como também outras instituições que a gente vem advogando ao longo do tempo, que foi uma grande escola para nós. E aí eu brinco que foi numa canetinha que o escritório deu essa grande guinada aí. Porque eu acredito noutra coisa também, sabe, Ricardo? Eu acredito que o advogado, principalmente no começo da profissão, ele precisa ter muitos processos. Sim. Tá? Realmente existem alguns escritórios, boutiques, que às vezes têm poucos processos, tá? É um nicho também de atividade, mas às vezes você tem que percorrer uma longa história na advocacia para poder estruturar um escritório boutique, né? A Sim. não ser que você seja um grande especialista em uma determinada área, que aí você já nasce com um conceito, né, assim, fechado e delimitado de atuação. Sim. Mas, na minha visão, e talvez para a maior parte dos advogados, o advogado só vive se ele tiver cliente. Com certeza. Tá? Então, quanto mais cliente ele tiver, necessariamente, ou potencialmente, ele vai ter maiores recebíveis e também a sua propaganda, aquela de boca a boca, Sim. vai se proliferar e o retorno vai vir. Então, você me relembrou aqui com muita felicidade essa minha coragem, digamos assim, que eu tive, mas não, como já te falei, não fiz isso sozinho. Eu fiz porque eu tinha pessoas que depositaram confiança em mim, que me ajudaram, que me ajudam, ok, nessa caminhada aí até hoje. Uau, essa história é fantástica. Essa ousadia de querer crescer, né? É porque às vezes a gente fica esperando, né, Ricardo, um cenário ideal, ou propício, ou perfeito, para ter coragem de fazer alguma coisa, para ter coragem de deixar um portfólio em uma empresa, para ter coragem de entregar um cartãozinho de visita. Ah, vou esperar montar o escritório, vou esperar comprar uma cadeira bonita para chamar. Na verdade, as pessoas só querem atenção. Certo? Se Verdade. tem algo que um cliente, certo, valoriza e faz com que ele te fidelize, ok, é a atenção. E a atenção, certo? Na grande maioria das vezes, você consegue prestar ou disponibilizar a sua atenção, independentemente da condição financeira que você tenha. Basta o quê? Basta você ser organizado, basta você criar rotinas, ok? Criar metas Sim. de acompanhamento. Eu tinha um professor, o professor Aloysio, que ele dizia, Davi, a maior virtude que o advogado pode ter é o cliente ligar para ele e ele saber o andamento do processo de cor. Ali naquela Sim. ligação ele já falar. Porque o cliente percebe que ele está antenado com relação a isso. Então, outra dica que eu poderia dar aqui para os advogados, se você está começando na advocacia,
cria uma rotina de você, ao invés de aguardar o cliente te ligar para saber como é que está o processo, ligue para ele. A antecipação, né? Antecipe, olha qual o custo disso. É pequeno. Hoje em dia existem vários softwares que estão aí Sim, disponíveis. A própria verdade. OAB também disponibiliza gratuitamente o software. O celular, né, Ricardo? O celular você pode criar rotina de agenda no Outlook, ou agendamento. Hoje, Davi, existem mecanismos que você dá um comando no WhatsApp e ele manda uma mensagem Pronto. para qualquer pessoa que você programar na hora que você programa. Sim, De repente você pode fazer uma lista de transmissão, sim. não com todos os teus clientes, porque tem colegas que têm números, mas com os teus principais clientes para dizer, bom dia, estou aqui, o que é que você precisa. Essa questão da atenção e da antecipação. Falando de softwares, existem softwares que você cadastra, faz o cadastro completo do cliente, e quando tem um andamento importante, que ele faz a leitura automática, você pode encaminhar aquele andamento para o seu cliente via WhatsApp. Sim. Então a tecnologia hoje, ela é muito favorável, ela facilita muito a nossa vida. Mas às vezes o que a gente percebe é que o problema não está na tecnologia. Sim. Está na organização do ser humano que precisa gerenciar e programar essa tecnologia. Antigamente se fazia uma dicotomia, né? Homem contra máquina. Né? Eu acho que hoje é diferente. É homem mais a máquina em prol de uma solução de um problema. Isso é verdade. Essa é mais uma outra dica que eu queria deixar aqui para vocês. Outra coisa que eu queria deixar também, amigo Ricardo, se você me permitir, é que às vezes o cliente ele gosta de conversar com você sobre outros assuntos. Sim. Ele não quer conversar talvez nem sobre aquele processo. Entendeu? Então eu me lembro que uma vez eu assisti um filme chamado Green Book, é um filmaço baseado em fatos reais. Eu acho que ele está disponível, não sei se no YouTube ou Netflix, enfim, nesses canais aí, com certeza vocês vão achar. Green Book, o nome do filme. Eu indiquei esse filme para um cliente. E o cliente assistiu com a sua família, rapaz, e na semana seguinte ele veio aqui no escritório e por força dessa indicação eu passei a ter uma outra relação com esse cliente, ficamos discutindo sobre filmes, sobre o que ele gostava de fazer, o que eu não gostava. Sim. Na Amazon, né? Obrigado. Obrigado, amigo. Então, às vezes você pode também inovar, às vezes você pode surpreender o cliente mandando uma indicação de um livro, ou então vendo alguma notícia, certo? Que tenha saído em algum jornal sobre viés econômico, que tenha referência àquela atividade econômica do cliente. Manda o cliente perceber que você está preocupado também. Que você se importa, né? Com o negócio dele. Então, assim, são dicas, a meu ver, que podem gerar a um custo baixíssimo, né? Mas uma aproximação com o cliente, que ele vai te fidelizar, porque a concorrência é grande, mas às vezes a concorrência te faz melhor. É verdade. Hoje nós temos inúmeros advogados, isso é fato. Mas o que te faz se destacar é o que você tem de diferente, a sua inovação. O que você pode apresentar de melhor para o seu cliente. O Davi aqui deu inúmeras dicas que vocês podem estar aproveitando e se vocês pegarem pelo menos uma dessas dicas e colocarem em prática, eu acredito que vocês vão colher frutos daqui a algum tempo e vão sentir essa diferença. Davi, para a gente dar seguimento, tem um último assunto que eu queria conversar contigo. Seria o último, mas não menos importante que os demais, que seria o sistema OAB. Você já está inserido no sistema OAB há algum tempo, já vem galgando cargos dentro da diretoria. Na gestão passada você estava secretário-geral adjunto. E nessa gestão, nesse triênio, você já está como secretário-geral. Como que é se doar em prol da classe? Ricardo, eu me lembro que eu tinha 3 anos de formado e eu conheci um advogado chamado Jadson Cruz. Ele era muito amigo do meu pai e o Jadson, na época, eu me formei em 2003, isso em 2007, 2006, 2007. Ele tinha acabado de assumir na OAB a presidência de uma comissão temática, que era a Sociedade de Advogados.
Sim. E essa comissão era formada por grandes advogados que tinham, na época, escritórios já renomados, como, por exemplo, o Jadson Cruz, que era o presidente, Carlos Henrique Cruz, um grande advogado que milita na área trabalhista, doutor Nicola Miccione, que na época era superintendente jurídico do Banco do Nordeste, doutor Leonardo Carvalho, que era um grande advogado eleitoralista na época, Sim. e que hoje atua como desembargador no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Doutor Pedro Jorge, um tributarista de altíssima expressão. Doutor Jorge Ferraz, um advogado dos mais inteligentes. O Jorge eu não tive o prazer de conhecê-lo, Uhum. mas a minha primeira gestora do estágio era a doutora Gisele, filha dele. Sim. Então, a doutora Gisele e o doutor Lívio também são figuras icônicas e referências nas áreas de atuação. Uhum. E a gente ouvia muito falar sobre a atuação e a forma como o doutor Jorge se destacava no cenário da advocacia cearense. É um homem muito culto. Cleto Gomes, na época. E eu tinha poucos anos de formado, meu escritório pequenininho, junto lá com o meu pai, que eu te falei, com o outro sócio dele. E aí eu tinha a oportunidade de uma vez por mês me reunir com eles, e eu ficava nessa reunião, eles se sentavam assim numa mesa redonda, ali na antiga escola da advocacia, ali no final da Pontes Vieira. E eles ficavam naquela época falando sobre tributação pessoa jurídica, sobre liderança, sobre compliance dentro da advocacia. Enfim, eram temas que eu, na verdade, naquela época, nunca tinha ouvido nem falar praticamente. Sim. Mas aí, só em estar do lado deles, eu fui ali absorvendo aquele conhecimento, e isso acabou influenciando a minha advocacia. Porque eu ficava visitando os seus escritórios também, naquelas conversas, e aprendendo. E eu sou muito grato a eles, em especial ao meu amigo Jadson Cruz, que eu queria mandar aqui um forte abraço para ele, que me deu aquela oportunidade. E foi na OAB que me proporcionou isso. Era difícil qualquer outra instituição, e mesmo meu pai, que era advogado, me proporcionar aquele network, certo? Com aqueles grandes advogados e de várias áreas, do tributário, do previdenciário, do comercial, do empresarial, do cível, sobre o aspecto de direito de família também. Sim. Certo? E aquilo tudo foi, digamos assim, contribuindo para a minha formação, influenciando. E aí foi a minha primeira experiência como membro, certo, da OAB, membro dessa comissão temática. Depois eu fui conselheiro estadual, e depois o nosso presidente Arenaldo me chamou para ser secretário-geral adjunto na sua primeira gestão. E agora, como secretário-geral, venho aí contribuindo com o nosso grande líder, Arenaldo Dantas, certo, nessa sua gestão, que é a gestão brilhante, a gestão inclusiva. Nunca existiu na história da OAB um número tão elevado de membros de comissões temáticas, e para aqueles advogados que ainda não tiveram a oportunidade de se inscreverem nas comissões temáticas, sejam aquelas lá da subseccional de Itapipoca, do nosso presidente, o querido amigo Jefferson, que eu queria aqui mandar um abraço, dizer da minha admiração, meu amigo Jefferson, por você. Mas aqui também você pode ser membro da comissão aqui estadual, que eu tenho certeza que vai ser assim uma oportunidade. É importante você ser conhecido e reconhecido pela classe também. Qual área você atua, como você atua, e às vezes esses momentos dessas reuniões temáticas, você se faz conhecido e também conhece outros exemplos de pessoas, certo, melhores do que você, como eu tive essa oportunidade de conhecer na época, que sou muito grato. Então essa foi a minha influência aí no sistema OAB, que eu tenho muita paixão. É uma forma de eu também contribuir com os colegas, os jovens advogados, também devolvendo um pouco o que a advocacia me deu e a OAB me proporciona. Também isso, com muita humildade, compartilhar, certo, essa minha experiência, que, na verdade, cara, a gente chegou até aqui, mas foi com muita derrota também. Sim. Né? A advocacia, às vezes você aprende muito mais na derrota do que na vitória. E eu reputo a nossa profissão um pouco parecida assim, com o piloto de uma nave, assim, de um avião. Sim. Certo? E aqueles voos mais longos, né? Eles só são outorgados ou legitimados ou autorizados àqueles pilotos que têm mais horas de voo, digamos assim. Então, a experiência com pessoas mais antigas na advocacia, né, mais experientes. Então, essa oportunidade
A OAB pode proporcionar aí para todos os advogados e advogadas que queiram se aproximar de advogados mais experientes, como ainda hoje, ainda ontem eu conversei, me encontrei com o amigo Ricardo lá na OAB, e liguei para um grande amigo, o Feliciano de Carvalho. Sim. Queria mandar aqui um abraço para ele, que é uma pessoa que sempre quando a gente tem alguma dúvida, ou quer discutir algum caso, alguma estratégia de processo, outra dica que eu queria deixar aqui para os advogados, meu amigo Ricardo, é que o bom advogado é aquele que sabe fazer uma boa estratégia, seja de defesa ou seja de acusação. E o Feliciano de Carvalho é um dos que eu me aconselho ainda hoje. Isso é louvável, Davi. E você falando aí sobre a tua experiência no sistema OAB, eu lembro muito de como eu comecei também. Eu sempre fui muito curioso. E teve um período que eu passei como bacharel, tinha terminado, tinha formado, mas não tinha passado ainda na ordem. Foi mais ou menos um período de um ano. E eu estava trabalhando junto com um colega, Dr. Anderson Barroso, inclusive é um dos caras que eu tenho uma enorme gratidão, porque me ensinou muito e ainda me ensina. E ele foi me apresentou o Uniefson nessa época. Sim. E logo quando eu consegui passar no exame, fiz juramento, peguei minha carteira, eu tinha um conhecimento com o presidente da subseção na época, o doutor Eurian, que é uma figura Meu amigo ímpar. Eurian, queria mandar um forte abraço para ele. É uma figura Semana ímpar. passada eu falei com ele por telefone, pessoa que mora no meu coração. O Eurian é excepcional. Eu costumo dizer que é o nosso paizão da advocacia lá na Itapipoca e região. E eu disse, Eurian, eu quero ajudar. Estou aqui para ajudar. Que tiver aí, você pode me pedir que eu estou aqui. E comecei aí para as reuniões, ele começou a me chamar e compartilhava de momentos como esse que você falou. Tava lá Eurian, o Niefson, tinha outros colegas que já tinham uma estrada, já tinham um caminho percorrido e que compartilhavam de estratégias processuais, compartilhavam das lutas da advocacia, compartilhavam de resoluções de casos e a gente vai absolvendo e vai aprendendo. E então, desde o momento praticamente que eu tirei minha carteira, que de alguma forma eu estou inserido, ajudando no sistema OAB. E aí, doutor Eurian, na última gestão, no último triênio de gestão dele, ele me nomeou presidente da Jovem Advocacia, lá, que foi quando eu comecei a me inserir no sistema OAB estadual, Legal. que até então eu não tinha esse conhecimento e esse trajeto, né, aqui na seccional. E aí a gente tinha na presidência dessa comissão à época o meu grande amigo Timóteo Fernando. Ótimo, um abraço. Encontrei com ele ontem à noite. Ontem ele estava lá na UAB. E o Timóteo sempre me deu muitas dicas de como transitar dentro do sistema OAB, principalmente aqui na seccional. E agora, nessa gestão do presidente Niefson, ele nos deu uma missão com um pouco mais de responsabilidade, que é a Comissão de Educação Jurídica. E a gente tem buscado sempre estar em parceria com as comissões temáticas, levando cursos, levando palestras, levando formação para os advogados da região. Então, assim, o sistema OAB, pelo menos para mim, Ricardo, ele proporciona não só experiências de conhecimento técnico, mas essa questão do network, das parcerias. O sistema OAB já me rendeu parcerias que geraram recursos financeiros para o escritório. Por estar inserido. Por estar dentro do sistema, de alguma forma, seja absorvendo o conteúdo, ou seja, doando tempo, doando serviço. Então, é o que eu sempre digo para os jovens advogados. Se insiram no sistema OAB. O sistema OAB é de suma importância para aqueles advogados que querem se destacar na profissão. Eu lhe parabenizo, meu amigo Ricardo, por estar aí à frente dessa comissão de ensino jurídico. Eu tenho uma frase que eu aprendi com a professora Denise Lucena, foi minha professora no mestrado. Ela disse, nada mais prático do que uma boa teoria. Se você domina a teoria,
ok? Você, na prática, você vai encontrar soluções de forma mais fácil. Porque, às vezes, na advocacia, a gente acaba sendo consumido por aqueles afazeres de despachar, de fazer uma audiência, e acaba não sobrando muito tempo para estudo. Mas eu tenho certeza que você se organizando, minha amiga advogada, meu colega advogado, você consegue também agregar conhecimentos teóricos e hoje ainda mais, principalmente sobre o viés da tecnologia. Verdade. Né? Hoje você tem aí inúmeras ferramentas, Chat GPT, você pode também, vários softwares que também existem aí. Uma dica que eu queria deixar também, hoje você consegue, no site do Tribunal de Justiça, meu amigo Ricardo, não sei se você sabe disso, mas você consegue saber o entendimento jurisprudencial de cada magistrado. Essa é informação nova para mim. No ESAG tem lá um campo de pesquisa de jurisprudência, e aí você pode ir customizando, né, ou filtrando os parâmetros de pesquisa, e você pode colocar o nome de cada magistrado, e aí coloca a temática em cima, nos caracteres, que você coloca os caracteres no campo lá de pesquisa, e você pode saber se um determinado magistrado, que pertinho, vamos supor, exemplo, dano moral, qual o entendimento dele. Então, hoje, a tecnologia está aí para proporcionar à advocacia um conhecimento mais customizado, mais próximo. Quem sabe até você, ao fazer uma petição de contestação numa ação ajuizada, vamos supor, na primeira vara civil de Itapipoca, você, antes de protocolizar a petição, deixa eu ver aqui qual é o entendimento que aquele magistrado daquela vara já tem sobre esse assunto. Sim. Seja para você confirmar o entendimento dele, ou se o entendimento for contrário, você procurar um distinguishing, você procurar um overruling, ou procurar uma tese que possa convencer, seja para mudar o entendimento daquele magistrado, certo? Ou seja para mostrar para ele que aquele seu caso é diferente daquele precedente já por ele formado. Então, a tecnologia veio aí para proporcionar também, eu acho que, boas vitórias para a advocacia e, consequentemente, para o jurisdicionado. Tudo que a advocacia faz, né, meu amigo, é em prol do jurisdicionado. Então, um advogado diligente, um advogado que tenha conhecimento teórico, que tenha uma boa atuação naquela área que ele vier a escolher, que seja um advogado ético, comprometido, na verdade, é um bem para a sociedade. A sociedade é que recebe essa nossa qualificação aí de bons profissionais. Davi, meu amigo, a gente sabe que você é um colega que tem muitos afazeres e eu acho que o nosso horário já extrapolou. Fala bem, já passou pra gente aqui. E pra gente finalizar, ó, a gente tinha combinado o quê? 30 minutos, né? Já estamos em 50. E, rapaz, A conversa foi boa e fluiu. Você, meu amigo, você E, é o responsável por e isso. eu acho que a gente vai marcar uma nova oportunidade para a gente conversar com mais tempo e desmistificar muitas coisas e você trazer novas dicas para a advocacia. Mas para a gente fechar com chave de ouro, a gente tem um ritual no nosso podcast, que é o seguinte: a internet ela é a maior rua do mundo. Então, vamos imaginar que vai ter um outdoor lá com o rosto do Davi estampado. E esse outdoor vai chegar para 8 bilhões de pessoas. Só que ao lado do teu rosto nesse outdoor precisa ter uma frase. Seja uma frase que signifique algo para você ou que você queira deixar pro nosso público. Que frase é essa? Vem em mente agora várias frases, mas eu repetiria aquela: ou você aumenta as suas competências ou você diminui seus sonhos. Eu acho que essa é uma frase que eu poderia deixar. Eu queria que estivesse ali do lado da minha foto, porque eu penso que sempre é tempo de melhorar. Eu procuro melhorar todo dia, com muita entrega, muita dedicação, muita humildade, muita atenção ao cliente e sempre no compromisso de fazer aquilo que é certo. O que é certo, mesmo que todo mundo ache, certo, que é errado. Então, se acostume a fazer aquilo que você acredita e que com certeza você vai conseguir um diferencial que vai lhe proporcionar a satisfação do cliente. Eu acho que esse é o propósito inicial e maior do advogado, é a satisfação do cliente. A remuneração e quaisquer outras vantagens que
possam advir disso daí são secundários. Então, era essa a frase que eu queria Excelente, deixar, meu amigo. excelente. Então, gente, esse foi o nosso bate-papo com meu amigo Davi Sombra Peixoto, que nos recebeu e nos acolheu tão bem aqui na sua casa. Esse foi um Mais Pontes especial, itinerante, como diz o meu produtor, André Fala Bem. Saímos de casa, né? E viemos aqui obter muitos conhecimentos com esse grande amigo que a advocacia e a OAB nos deu. Gente, esse episódio vai estar ainda ao ar sexta-feira, né? Fala Bem. Hoje à noite, viu? Beleza. Se prepare que eu vou lhe mandar o link, aí você manda para todas as pessoas que você quer que vejam esse nosso papo, para conhecer um pouco mais da história, da rotina e de quem é o Davi, certo? O Mais Pontes é um projeto de conexão, Davi. Um projeto de conectar pessoas a pessoas, conectar pessoas a ferramentas e, por que não, pessoas a sonhos. Então, essa é a essência do nosso projeto. E todas as sextas-feiras nós estamos conversando com alguém para conectar. Essa é a essência. Maravilha, meu amigo. Eu quero colocar à disposição aqui o nosso escritório para qualquer advogada ou qualquer advogado que queira vir aqui fazer um benchmarking, nos fazer uma visita, tomar um café. Quero agradecer meu amigo André, que eu conheci ontem, certo? Um grande profissional, atencioso, dedicado aí no seu mistério de bem transmitir para vocês essa nossa mensagem aqui. E lhe parabenizar, meu amigo Ricardo, porque com certeza com essa conexão ela pode com certeza vai proporcionar para muitos advogados oportunidades e lições que aí com certeza vai fomentar o exercício da advocacia, uma profissão brilhante. E um abraço a todos os advogados e os advogados que possam assistir esse programa, meu irmão. E mais uma vez, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, meu amigo. Então, gente, é isso. Esse foi o Mais Pontes especial. Davi, vamos marcar, eu vou lhe esperar em Itapipoca para a gente tomar um café, para a gente conversar também com os colegas advogados, certo? Sobre a tua história, sobre gestão. Vamos marcar, viu? Vamos lá, se a gente puder descer também ali para Icaraízinho de Amontada, certo? Eu vou adorar também. O Davi é fã do Icaraízinho de Amontada. Paraíso. Tá com um imóvel lá, né? Só um terreninho. Só pra gente passar o final de semana lá. É bom. Então ele vai estar sempre na região, gente. Grande abraço. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.